Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live. Eu quero cumprimentar todos vocês. Uma ótima noite a todos. Estávamos aqui gravando alguns vídeos para alguns sites. Acabamos atrasando a nossa live. Mas eu gostaria nessa noite de quinta-feira, mais uma vez aí, cumprimentar todos os amigos ouvintes. A gente sempre traz alguém aqui para poder contar um pouco da sua história. Mas muitas pessoas têm, assim... me perguntado, né, Odinei, eu sei que hoje tu tá na área da comunicação, você trabalha na área da comunicação, você é um comunicador, você também está nas redes sociais, nas mídias digitais. Queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, quantas vezes você participou de várias feiras, você desenhava, você criou revistinhas de história em quadrinhos, você escreve. Então eu queria só rapidamente fazer uma breve live contando, porque eu já encaminhei, já estou preparando já um conteúdo já para largar nas mídias digitais, nas minhas redes sociais, até para as pessoas conhecerem um pouco do meu trabalho, que muitas pessoas parece que ficou esquecido, né? E eu vou explicar o porquê e dizer para você que tudo tem um tempo certo, sabe? Eu não vou contar tudo aqui porque vai estar nas plataformas digitais. Aqui na tela está rodando um pouco, né, do meu trabalho, porque muitas pessoas estão vendo, inclusive essa geração de agora, muitas pessoas não sabem que desde quando eu estava no colégio eu criei a primeira revistinha de história em quadrinhos. Eu tinha 14 anos, comecei a escrever as revistinhas de história em quadrinhos e eu queria compartilhar com vocês, já que hoje tem essa facilidade, porque em 2004, né, em 2004 e 2005 não tinha tanta tecnologia assim, eu digo assim, tinha para algumas pessoas, né, mas como a gente não tinha tanta condições para poder compartilhar com as pessoas, né? Então eu queria rapidamente falar para você por quê. Porque quando eu tinha 14 anos, né, o meu padrasto trouxe essas revistinhas do Tex Willer, né, essas revistinhas preto e branca, né? E eu lendo essas revistinhas acabei tendo um gosto pela leitura. Aliás, eu gosto pelas revistinhas de história em quadrinhos. Então eu nunca me esqueço que ele dizia, né, olha, o cara que faz essas revistinhas o cara é um gênio, ele tem muitas habilidades, né? Então eu quis criar meus próprios personagens, né? E então desde lá para cá eu comecei a desenhar. Eu fazia desenhos de fotografia, eu fazia caricaturas, charge, quadrinhos para os jornais, fiz muitos quadrinhos, muitas charges, né? Então eu fiz muitas caricaturas, né? E também fiz parte de algumas obras, de alguns livros, de alguns escritores de Caciqui, né? Fiz parte de algumas feiras pedagógicas, algumas feiras do município, e também participei de 2 feiras lá na UFSM, né? Em 2004, 2005 e outras feiras também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então eu queria dizer para você que está vendo essa live, né? Que está acompanhando, que muitas pessoas talvez não sabem, né? Mas quero rapidamente dizer para você aqui, ó, essa foi uma das minhas primeiras revistinhas, né? Que eu criei à mão, né? Eu criei desenhando, né? Na época, olha só para você ver aqui, você que está acompanhando aqui, essa revista foi a primeira, né? A primeira revistinha, né? E depois eu criei a número 2, né? Então, eu criei também eu quis criar uma das histórias em quadrinhos como se tivesse trilha sonora. Então eu criei, né, a trilha sonora das revistas de HQs, né, quadrinhos, né, uns chamam de gibi, outros chamam de quadrinhos, né, histórias em quadrinhos, né, e aquelas histórias que tem o desenho, né, e o balãozinho, a pessoa vai lendo ali, a pessoa vai interagindo com a revistinha, você vai lendo, você vai entendendo a história, né? E eu gravei agora há pouco para um site, né, e eu vou dizer para vocês agora aqui que no início, antes dos filmes dos anos 70, 60, 70 ali, os quadrinhos são muito antigos, né? Então, os filmes de ficção, esses filmes de personagens que tem super-heróis, eles vieram dos quadrinhos, entendeu? E a minha história no Rio Grande do Sul
a minha história com esses quadrinhos aqui, a minha ideia era criar um cinema em quadrinhos. Você está vendo aqui alguns desenhos meus passando aqui, né? Tanto é que tem aquela parte que fala, né, cinema em quadrinhos. Por que cinema em quadrinhos? Porque na revistinha número 2 eu criei como se eles estivessem gravando para colocar a história dentro dos quadrinhos. Então é como se tivesse um cinema dentro dos quadrinhos. Ou seja, lá no início dos anos 70, 80, eles tiravam as revistinhas, tiravam os personagens dos filmes dos quadrinhos e traziam para os filmes. E as minhas revistinhas é como se fosse um filme dentro dos quadrinhos. A pessoa vai lendo as revistinhas, né? É como se fosse em lugares reais, né? Os meus personagens, eu criei meus próprios personagens. As histórias que eu criei foram dentro do Rio Grande do Sul, começando aqui no Rio Grande do Sul, mas os personagens eu que criei, né? Eu tenho essa autoria. Revistas de estilo norte-americanas, mas com acontecimentos dentro do Rio Grande do Sul, né? São personagens que futuramente, quem sabe, as histórias eu farei com que eles possam ir para outros países, né? Dentro dos quadrinhos, né? Então quem lê essa revistinha vai gostar muito, entendeu? Então breve nós vamos estar aí lançando o e-book, vamos estar lançando nas mídias digitais essas revistas. Por quê? Porque hoje tem essa facilidade. Eu estava falando há pouco aqui que naquela época eu não tinha tanta tecnologia, eu lá em casa, né, não tinha tanta tecnologia, não tinha tantas condições para mim poder imprimir, para mim poder fazer a cópia, para mim poder usar uma mesa digitalizadora, usar aqueles meios profissionais de desenho que um profissional tem de histórias em quadrinhos, de desenhista, no caso, né? E eu não tinha essa condição. Então, o que acontece? Eu virava várias madrugadas desenhando, eu investi o tempo que eu tinha desenhando, usando folhas de ofício, desenhando a lápis, usando várias canetas, né? Várias canetas comuns, né? Pintando, desenhando, fazendo sombreamento, criando os balãozinhos, né? A fala dos personagens. Então, hoje a gente tem essas condições de poder passar para o digital, poder ter essa habilidade e poder fazer com mais rapidez, né? Claro que naquela época, quem era profissional fazia as revistas, edições, né? A gente vê quantas revistas de histórias em quadrinhos por aí, quantos exemplares, quantos números, né? Então, eu tenho hoje, claro, a gente está transformando, né, levando mais para o lado digital esse meu trabalho, e eu gostaria de compartilhar com vocês, né, que quem sabe o ano que vem, não sei, daqui a 1 ou 2 anos, ou daqui a 6 meses, meus trabalhos possam estar aí nas melhores livrarias do Brasil, quem sabe eu posso já publicar, encaminhar para vocês, em qualquer lugar do Brasil, né, essas obras que eu criei da minha autoria. Tá certo? Então, eu queria responder. Muitas pessoas sabem que hoje a gente lida com a comunicação e muitas pessoas perguntam, mas tu não desenha mais, né? Tu não... Porque eu fazia caricatura, fazia desenho, faço até hoje, inclusive, né? E então a gente nunca parou. Então é uma outra habilidade que eu descobri desde da juventude, né? Mas também ao decorrer do tempo a gente vai descobrindo outras habilidades na área de comunicação, como o rádio, né? Quero agradecer mais uma vez a gratidão, né, à rádio, onde me deu essa oportunidade para que eu pudesse também expandir minha outra habilidade, que nem eu, muitas das vezes a gente não vou dizer que a gente não sabia, mas a gente vai desenvolvendo conforme o tempo, conforme os cursos que a gente faz, conforme os aprendizados que a gente e as experiências que a gente tem, conversando com todos os tipos de pessoas, né, de diversos conhecimentos, né? Então a gente vai conversando, vai aprendendo. A vida é assim, cada dia a gente vai aprendendo algo diferente. Então eu descobri, né, que eu tinha essa outra habilidade, né, para comunicação. O rádio me descobriu, eu sempre digo isso, né? O rádio me descobriu, tenho muita gratidão, né, ao rádio, né? Tive algumas passagens pela uma TV da internet, né, aqui em Caciqui, né, na cidade de Caciqui. Então também tenho gratidão a essa equipe que fiz parte por 3 anos, né? E a gente vai tendo amizade, a gente vai conversando com diversos tipos de pessoas que têm diversas
experiências, né? E a gente vai aprendendo um pouco de cada área e a gente vai acrescentando no nosso trabalho. Então, essa live, rapidamente, quero compartilhar com vocês, né? Que a gente vai aprendendo, vamos nos aprimorando, vamos nos aperfeiçoando. Quem sabe esse trabalho de artes, de histórias e quadrinhos, de caricatura, de trabalhar com a arte, que é desenhar e pintura, a gente tem, quem sabe, um dia a gente pode também levar para as escolas, levar para que os jovens possam aprender, né? Porque essa é a minha ideia de poder expandir esse trabalho. Quem sabe aí alguém um dia também tem um sonho de poder escrever, poder desenhar, poder contar um pouco da sua história, tá certo? Então eu gostaria aí de mais uma vez, né, agradecer você que esteve nessa live, né? Eu vou estar criando e produzindo outras lives contando um pouco desse trabalho, né, que é pela primeira vez eu estou abrindo esse espaço para contar um pouco desse trabalho. Vamos ter outras novidades e também dizer para você que eu vou estar colocando todo um conteúdo nas mídias digitais falando um pouco da minha história. Vou estar gravando, vou estar preparando com mais calma para que as pessoas possam também conhecer esse trabalho e possam também, quem sabe aí um dia a gente puder lançar também, oficialmente lançar a publicação dessas revistas, histórias, e que você possa também estar recebendo na sua residência essas obras lindas aí que eu tenho certeza que falam um pouco da nossa história do Rio Grande, né? Falam um pouco do nosso personagens que eu criei. As histórias acontecem em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Então eu quero mais uma vez aí, né? Sempre a gente sabe que muitos professores na época ali, a diretora do CEPALA, pessoas que me apoiaram quando eu fui lá na feira em Santa Maria, pessoas assim maravilhosas que me apoiaram, colegas, né, meus colegas, professores, diretora, acho que foi a diretora Vera Fontes na época, a professora Carmen Dora e outras professoras que acreditaram no meu trabalho naquela época, né, e eu pude ter essa oportunidade, né, a professora Lila também, né, que me apoiou muito naquela época, que eu fui lá apresentar os trabalhos de artes lá na UFSM, né, então foi maravilhoso, né, foi maravilhoso, eu não me lembro, mas foi na Feira do Peis, foi na Feira das Profissões, eu não lembro muito, mas foi maravilhoso aquela época que, assim como eu, foi a outros alunos de Caciqui apresentar os trabalhos de artes de Caciqui e foi maravilhoso. Então, mais uma vez, eu vou assim encerrando essa live, agradecendo o seu carinho, você que participou. Não estou aqui vendo quem está nessa live, mas eu vou estar lançando nas mídias, né, recortes desse podcast que eu fiz para essa empresa, e nós vamos estar aí divulgando um pouco do nosso trabalho, tá certo? Quero desejar para você uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, seja qual for a hora que você vai estar vendo essa live, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, não vou aqui prometer, pessoal, se vai ser daqui a 6 meses, a 1 ano, não sei, mas nós vamos trabalhar, eu prometo para vocês uma coisa, eu vou trabalhar pesado daqui para frente, para que esse trabalho eu vou fazer parceria, sei lá, vou ver alguém aí, vou ver outras pessoas aí, que também trabalhem nessa área, para que o nosso trabalho possa sair dessa cidade e chegar em outras cidades do Rio Grande do Sul, quem sabe em outros estados, quem sabe, sei lá, cada canto do Brasil nós vamos estar divulgando esse trabalho aqui que eu criei, né? Desde os 14 anos eu estava trabalhando e fazendo outros trabalhos também. Fiz parte também para outras obras, né? Escrevendo histórias de outras pessoas, né? Mas eu tenho certeza que vai ser um grande trabalho, que é essas revistas. Você está acompanhando aqui na tela, né? Um pouco eu estou falando para você, contando a história, e está passando aqui, né? Tem os nossos apoiadores e também tem um pouco do nosso trabalho aqui na tela. Você pode conferir aqui as histórias em quadrinhos. Temos também, eu falei para você a questão do cinema em quadrinhos, por que é cinema em quadrinhos, falando para você que esses personagens eu criei, a autoria é minha, eu criei esses personagens, né? São histórias criadas por mim, eu criei
essas histórias, mas você vai conferir. Quando você comprar a revistinha, quando você adquirir a sua revistinha, a sua revista, você vai conhecer, vai ver que é uma história maravilhosa. Olha, é uma ação do início ao fim, né? E quem sabe a editora Saican, né? Quem sabe eu lanço pela editora Saican, né? Um grande abraço pro Neymar Nunes aí. A gente andou conversando alguns meses atrás. Quem sabe aí eu descobri também, pessoal, descobri que aqui em Cacequi tem uma editora de histórias em quadrinhos, que é a editora Saican. Olha, quem sabe aí o Neymar Nunes, né, que também tem uma referência nacional, tem uma referência internacional, porque ele envia revistas para todas as cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Quem sabe um dia a gente pode conversar mais de perto, lançar essas revistas de história em quadrinhos pela editora Saican, tá bem? Uma ótima noite, até a próxima. Quem sabe a gente se encontra aí mais uma vez nas redes sociais, nas mídias digitais. E um grande abraço para você, tá certo? Até lá.